Gabriel Gabriele, ao Leandro Menzen, obrigado pela audiência. Também temos aqui colocações feitas pelo professor Marlon Adami e pela a doutora Regilene Santos do Nascimento. Vamos a elas. O Marlon Adami fala sobre lei de transparência. Ele diz que a lei de transparência já existe, basta o cidadão praticar o seu direito e fazer uso de sua cidadania. Mas fazer lei para isso é tentar reeducar a população, o que não é preciso. O que eu me refiro é que as entidades que recebem dinheiro da prefeitura não estão cumprindo isso aí. O Mocovi cumpria e fez como exemplo, né? Eu reforço que o hospital não faz isso, o ProSaúde não faz isso, todas as empresas, as entidades que recebem recursos da prefeitura não estão fazendo isso em Farroupilha. E essa lei de transparência que eu falo, que os vereadores poderiam fazer a nível local, é essa, de praticamente obrigar as entidades que recebem a pôr no seu site para acesso a todos. Imagina se o hospital tivesse isso. Nós saberíamos com detalhes onde foi o dinheiro, né? Tu ias continuar? Não, com relação a isso, não. A Regilene Santos, ela faz uma colocação aqui. Por favor, pare com isso. Sobre essa questão atinente à forma do ambiente de trabalho de um órgão público, tudo aberto. O entrevistado está partindo da presunção de que todos os servidores públicos são corruptos até prova em contrário? Aonde o entrevistado colocou o fundamento constitucional previsto no artigo 1º da Constituição Federal sobre a dignidade do ser humano, um servidor público ser previamente pré-julgado como corrupto não fere essa garantia constitucional? Em nenhum momento eu acusei algum funcionário público de corrupto. Eu estou dizendo que salas fechadas possibilitam o recebimento de propinas, e isso a gente tem visto diariamente na TV, e a gente tem visto os milhões que o poder público põe fora, às vezes em licitações mal feitas, em compras mal formuladas, e eu tenho certeza que os servidores que são do bem, eles não têm o que esconder e com certeza se sentiriam num ambiente muito melhor, porque desde que eu falei sempre contra os CCs, e a gente já teve polêmicas com relação a isso, não é a forma que tem que ter ou não CC. Eu acho que nós temos que ter menos CC e valorizar muito mais o servidor público. A partir do momento que se valoriza mais o servidor público, que põe ele num ambiente aberto, onde todos são vistos e não corre o risco de ser taxado de corrupto, assim como os políticos hoje têm uma pecha de todos os políticos são ruins, os funcionários públicos também estão tendo esse apelido, né, de corrupto, o que eu em nenhum momento disse. Em todos os momentos eu vou sempre batalhar pela transparência, e que se um dia eu tiver algum comando em órgão público, eu vou agir dessa maneira, e tenho certeza que a maioria vai me apoiar, porque a maioria do bem, a maioria quer transparência, a maioria quer mostrar que fez um concurso para prestar serviço e não só para receber salário. Porque a gente já comentou isso aqui, Marcos. Qual é a motivação que tem um funcionário público de ter feito o concurso, ter estudado, ter se puxado para passar num concurso público, e a cada mudança de administração chega um cara lá, às vezes, que não tem formação nenhuma, que não entende nada e vai comandar o funcionário público. Se esse funcionário público for motivado a ele mesmo assumir as funções de chefia, de cargos comissionados, de FG, de função gratificada, nós teremos menos funcionários e mais eficiência. Isso, por que eficiência? Porque o funcionário público hoje, que se dedicou para o concurso, muitas vezes é mal utilizado, porque não é do partido, porque tem que botar um companheiro... Escamoteado, tu diz? Com certeza. Quantos casos nós temos disso, né? Que ficam na geladeira, como se diz, né? Então eu tenho certeza que se a gente valorizar o funcionário público, dando atribuições para ele de chefia e abrindo ele para ele ficar exposto ao público, em nenhum momento, eu acho que a senhora confundiu um pouco a minha colocação. Isso faz parte. Outro dia eu falei nas horas extras, uma senhora me ligou dizendo que eu tinha que pedir desculpa, porque esse motorista ele levava pessoas para fazer hemodiálise. Então são comparações assim que não tem nada a ver, né? Com todo o respeito que eu tenho pela pergunta ali, a minha colocação é muito simples. Transparência, sim, e tenho certeza que a maioria dos funcionários públicos vai gostar disso, porque a maioria é do bem e quer mostrar que está lá para trabalhar, para ser produtivo, para chegar no fim do mês, meu salário valeu a pena, é um bom salário, mas eu também produzi em prol do cidadão, do meu vizinho, da minha cidade. Isso que motiva as pessoas. Tanto é que na hierarquia de valores de qualquer
administração, a gente sabe que o salário não está em primeiro lugar. O salário às vezes fica em quinto ou sexto lugar nas prioridades de uma pessoa que trabalha em determinado local. É o ambiente, é a autonomia, enfim, a maneira como é tratada, a maneira como ele exerce aquilo que gostaria, e o salário às vezes não é o ingrediente número 1, não. Assim como o ambiente não é. E eu tenho certeza que ambiente como está sendo hoje feito de vários e vários gabinetes, às vezes de 2x2 ou 1,5x2, só porque o cara tem que ter uma mesa, uma sala e uma cadeira para receber alguém. Isso eu não concordo. Eu acho que salas amplas, geral e restritamente aberta para todos ver quem está falando com todos. Glacier, tu tinhas falado a respeito no início do primeiro bloco sobre essa questão envolvendo o horto municipal. Queria que tu falasse um pouco mais a respeito. Agora nós íamos fugir da pauta que era o hospital na ocasião, agora eu gostaria que falasse a respeito. O horto eu recebi... O que está acontecendo no horto? Eu recebi 3 ligações hoje de manhã e fiz mais 2, né? Porque o horto que eu vejo tem uma briga de vaidades. O horto estava sendo comandado pelo PDT e parece que o PSB quer tomar conta do horto para sair mais nas fotinhos. Esse seria o resumo, estou começando pelo fim, né? Mas o horto é assim, ó, trabalha lá... Há uma disputa política pelo horto? Em todas as secretarias. Isso é o grande erro do governo Clayton. Quer dizer, aquele negócio de fazer uma transversalidade entre partidos, quer dizer, colocar o subsecretário de um partido... Isso é a maior burrada política de qualquer gestor público. Foi um erro. Com certeza. É como se fosse um espião, é isso? Não é espião, é puxar o tapete um do outro. O vice-secretário está louco que o secretário caia para ele assumir o secretário. E assim por diante, né? Eu acredito que se tivesse mais secretarias competindo uma com a outra para ver qual mostraria mais serviço, seria muito mais eficiência do que ter numa mesma secretaria 5 partidos, tá? E o pessoal do horto, assim, ó, um funcionário produz 50 caixas de mudas por dia, que dá mais ou menos 2.500 mudas por dia. A prefeitura está pagando 0,70 centavos cada muda. Imagina 2.000 mudas a 70 centavos por dia, quanto que a prefeitura vai ter que dispor disso para comprar mudas. A não ser que tenha algum interesse para comprar mudas de flores e de árvores, aí é outro papo. Mas desmontar o que está no horto lá, eu não vejo como uma boa alternativa. O secretário falou que um zelador bastaria para o horto, eu não acredito também. Como é que uma pessoa vai fazer esse cuidado todo, né? Tem hoje no horto mais ou menos mais de 8.000 mudas de flores, né? Prontas para plantar em jardim, e 2.700 mudas de árvores. O secretário falou hoje na rádio de manhã, na cidade, dizendo que é um projeto grande projeto do prefeito Clayton de transformar o horto numa... Como é que é o nome que ele denominou? Um jardim botânico. Isso é projeto para quantos anos, né? Então, assim, é mais uma viagem. É estragar o que está pronto, com poucas pessoas, com uma produção fantástica que está tendo. A gente viu que dos tempos para cá... Não acho que às vezes, tu falasse agora que o secretário teria dito que há a ideia de se fazer um jardim botânico. Eu acho que é muita... Eu vou dizer a palavra, é a palavra que cabe, né? Megalomania. Sim. É tudo muito grande, tudo faraônico. E o principal... Eu acho. O hospital seria o Alberto Eu acho, isso perde credibilidade. Isso é a síndrome do quero-quero que eu falei outro dia. As pessoas estão inventando coisas que não falaram na campanha para esconder o que foi dito na campanha que não está sendo feito, né? Então, o horto é mais uma conversa que começa hoje, né? Mas as horas extras, por exemplo, que é uma coisa que está passando meio batida nisso aí, né? A semana passada eu levantei isso, trouxe um contra-cheque original que eu recebi do motorista, que eu não disse o nome, não fui eu que falei. O motorista fez 220 horas num mês e nesse mesmo mês mais 180 horas extras. Aí a prefeita em exercício disse que não via problema num motorista fazer 180 horas por mês. Ela, pela função que ela exerce ali na vida privada, ela sabe sim que é problema. O motorista não pode fazer mais de 2 horas extras por dia. Isso é lei. Imagina esse motorista que trabalhou, se ele trabalhou 6 dias por semana, para fazer as 220 horas, ele teve que fazer 7 horas e 20 por dia.
Se essas 180 horas extra ele trabalhou durante 6 dias, ele fez mais 7,22 horas por dia. No total, quase 15 horas por dia, todos os dias, folgando apenas no domingo. Tu, Guilherme, tu iria para Lajeado, para Porto Alegre, um motorista desse viajando? Uma pessoa que fez 15 horas todo dia? Ele está pondo em risco as pessoas que ele está transportando. Eu não tenho nada que ele faça, contra que ele faça hora extra, que todos os funcionários façam hora extra. Não tenho nada contra isso. O CC não pode fazer, isso é por lei, né? Uhum. Eu não tenho nada que faça hora extra. Que está fazendo hora extra porque não está tendo pessoas para cumprir o que tem que ser feito. Agora, um motorista fazer 15 horas por dia, isso não existe. Isso é má gestão. O secretário dessa pasta está sendo relapso. Quer dizer, tu não está acusando ninguém de ter feito nada ilegal. Tu está dizendo que está se fazendo errado. Com certeza. É isso. Esse é o teu ponto. Está sendo ilegal porque é mais de 2 horas. Certo, mas tu não está dizendo que isso aí foi adulterado, alguma coisa? Não. Como foi talvez no escândalo ali do outro governo. Sim, que foi levantado e que não está resolvido ainda, né? É. Então, até aproveitando esse gancho... Não, porque é importante esclarecer o teu ponto, né? Assim, porque às vezes a pessoa pode pensar que está fazendo uma acusação, está fazendo uma crítica administrativa. Não, com certeza. E, aliás, do meu ponto de vista, do modo como tu colocou aqui agora, muito bem fundamentada no meu ponto. Nós temos um contra-cheque, tá, com a promotora vai levantar isso aí, né? Mas dentro disso aí, vamos linkar com os vereadores. Antes das eleições, lá em setembro, deu aquele caso da RBS, que botou, né, cartão ponto, funcionários fantasma, aquela coisa toda. Dizem as más línguas que foi seguraram, inclusive, até o que deu para a RBS não publicar, porque era antes das eleições, poderiam prejudicar a eleição local, né? E foi no Jornal do Almoço, no dia 26 de setembro. Na época, os então vereadores da oposição, Lino, Glória, Gilden e Catafesta, queriam a CPI das horas extras dos funcionários fantasma. Não saiu porque eles eram minoria. O prefeito da época atropelou e não deixou fazer a CPI. Esse ano, em 19 de fevereiro, o então vereador Catafesta, também de oposição, entrou com um pedido de CPI com 4 assinaturas, que eu não me lembro qual foram as pessoas. Ele disse que não é de oposição. O Catafesta não é de nada, né? Ele não é contra nem a favor do governo local. Então ele não é de nada. Um vereador que se diz que não é contra nem a favor, que só vai somar. O Catafesta, infelizmente, sim, ele acostumou dentro do PP a estar no poder. Escolheu um partido novo, que é o PROS, que já fez uma 3ª bancada do Congresso para apoiar Dilma. PP e PROS estão juntos no governo federal para apoiar Dilma. Então o Catafesta saiu do PP, mas está junto com o PP hoje, a nível nacional, e a nível local ele vai apoiar o governo Clayton, ele já declarou isso, né? Por tabela ele já disse isso. Eu acho que o Catafesta aprendeu no PP a se acomodar com o poder, sempre na busca de cargos e salários e manutenção do poder. Isso é uma prática normal do PP, e esse PP de hoje não é o PP do seu Majone, né? O PMDB de hoje não é o MDB do Justo Sinhac, dos anteriores. Hoje, PMDB, PP, PDT... Mas o seu genro ajudou ele a fundar o partido. Eu não tenho nada que a família faça as opções, mas eu acho o seguinte, o Catafesta, quando ele estava meio perdido ali, quase perdendo o mandato, eu conversei com ele durante várias vezes e encaminhei ele para um bom advogado, que casualmente é meu genro, e pelo jeito salvou o mandato dele. Ele nem teve, vamos dizer assim, a lembrança de me ligar dizendo assim, Glacir, tu me ajudou a conseguir um bom advogado, tu me ajudou a conseguir documentos para fundamentar o meu processo, para defender ele, eu dei coisas para ele que ele não tinha, tipo gravações que ajudaram ele. Você está magoado? Nem um pouquinho, eu não tenho mágoa com ninguém, eu só acho o seguinte, o que me magoa é a pessoa ter uma posição de um lado, às vezes, seguir com aquela posição, e de repente muda o foco. Hoje o Catafesta está voltado para apoiar o governo Clayton. Por que ele quer fazer isso? Ele está buscando cargos? Ele está buscando algum apoio no futuro? Essa pergunta quem tem que responder é ele. Mas assim, eu consegui provas para o Catafesta, arrumei um bom advogado para ele. Ele não me ligou para me convidar para o lançamento do PROS. Por que será? Não tenho mágoa nenhuma. E talvez eu nem fosse mesmo. O seu genro não lhe convidou? Não me convidou.
né? E assim, ó, eu não tenho nada que... Não é minha intenção gerar uma briga familiar aqui. Eu não tenho problema com família. A minha família de sangue é a minha filha, né? O meu genro, ele é genro, ele poderá ser um ex-genro. A minha filha nunca vai ser uma ex-filha. Inclusive, o Tarso tem a sua maior oposição à sua filha, que é a Luciana Genro, né? E convive bem. O Tarso continua sendo o vô dos filhos da Luciana, e a família funciona normal. Eu não vou deixar de conviver com a minha família porque o meu genro entrou em outro partido. E se ele entrou em outro partido no qual eu arrumei ele como advogado, eu arrumei prova, será que não existe uma aproximação minha do Catafesta? É uma pergunta que as pessoas poderão se fazer. Só que eu digo o seguinte: o Catafesta, seguindo nesse rumo, comigo ele não vai fazer coligação enquanto eu ser presidente. Porque quem tem um rumo dizendo que ia fazer pelo cidadão, e agora já está se aliando ao governo que está aí, isso para mim não é ter coerência. Está bem explicado com relação ao Catafesta? Ok, eu só coloquei a questão porque, de fato, o Dr. Matias é seu genro e é do partido do Catafesta. Eu não tenho nada. Inclusive, se o Dr. Matias for auxiliar do Catafesta no futuro debate, eu me coloco à disposição do Catafesta para a gente debater a pré-candidatura a deputado estadual. Ele já disse que vai, o que eu não acredito, porque agora ele não vai ter o apoio que ele tinha antes, né? Então, eu não sei se ele vai a deputado. Até seria legal ele ir a deputado. E aí nós entramos na seara. Deixa eu só concluir o negócio das horas extras. Conclua. Que em fevereiro... Até porque temos uma manifestação a respeito de hora extra. Mas... o Catafesta tentou em fevereiro fazer uma CPI e 11 vereadores, incluindo os da oposição do PMDB e do PP, não quiseram. 11 vereadores não aceitaram a CPI das horas extras. Uma pergunta que eu deixo para o Catafesta agora. O Catafesta, no PROS agora, ele vai encaminhar de novo a CPI, já que surgiu um novo caso aqui, ó, explícito, com contra-cheque na mão da promotora. Então, será que ele vai fazer essa CPI agora? É uma pergunta que nós temos que responder. Qual era o próximo que tu queria entrar? Antes de nós entrarmos no próximo assunto, a doutora Regilene, que inclusive é advogada da área trabalhista, ela fala o seguinte: a CLT prevê realmente a possibilidade de majoração da jornada normal de 8 horas em mais 2 no máximo. No entanto, o próprio TST permite os regimes de 24 por 24, 12 por 36 e 12 por 48 horas de trabalho, ou seja, jornadas normalmente acima das 8 horas e, consequentemente, horas extras acima das 2 que a CLT permite. Diante disso, o Tribunal Superior do Trabalho, residência tutora dos trabalhadores, viola a CLT? O que eu posso dizer é o seguinte, pode ser até legal desde que esporádico. Agora, um motorista trabalhar 25 dias num mês, fazendo 15 horas por dia, não é aqui nem em lugar nenhum do mundo que um juiz vai permitir isso. Duvido que um juiz permita isso. Ainda mais transportando pessoas, que é o caso do rapaz, que eu vim a saber depois, né? Que eu só recebi o contra-cheque, viu que estava muito acima, passei para a promotoria. Não fui eu que dei o nome dele, foi a vereadora Glória, como prefeita, que falou o nome do motorista, e disse na época que não via nenhum problema. Eu vejo sim, e tenho certeza que as pessoas que pensar um pouquinho mais sobre uma pessoa dirigir 15 horas por dia, todos os dias, durante um mês, não está apto, por mais que ele tenha condição física ou juventude para fazer isso. Para mim, isso aí tem que ser avaliado e está fora de qualquer normalidade. Isso para mim é um ponto pacífico. Indo para a questão do governo agora do Estado, tem muito se discutido da tua pré-candidatura ao governo do Estado, ou eventualmente até para deputado estadual. E daí eu te pergunto, ok, para deputado estadual eu acho perfeitamente crível. Para o governo do Estado, nem tanto. Tu não acha que as pessoas podem lhe chamar de megalômano? Podem chamar o que quiser. O que eu acho é o seguinte, as pessoas às vezes não têm coragem para se botar para candidato a prefeito, que nem eu fiz. Eu fundei um partido e 1 ano e 4 meses depois fui candidato a prefeito. Acho que não passei vergonha. Acho que os meus netos vão se orgulhar das posições muitas pessoas debocham da tua votação. Mas aí cada um com seus problemas, né? Essas pessoas que debocham, eu quero ver eles se candidatar a prefeito, que nem eu me candidatei, e não pagar mico que nem eu não paguei. Tem muitas pessoas, por exemplo, que são vereadores há muito tempo e que ficam debochando. O Ciro, o governador,
A real é o seguinte, Macalossi, eu estou num partido que tem 14 deputados federais, não tem nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal no Rio Grande do Sul. Eu tenho hoje a possibilidade de estar disputando na convenção de julho, junto com mais 2 pessoas do governo do estado. Então eu tenho 33,33% de chance reais de ser o candidato a governador pelo PV. Eu tenho condição, estou preparado para debater com o Tarso, estou preparado para debater com a Ana Amélia. Porque eles fazem a política antiga, estão acostumados com política antiga. Eu estou falando coisas que o povo está gostando de ouvir e sou elogiado diariamente na rua por pessoas que estão me elogiando pelo que eu estou dizendo. E eu estou falando... Entretanto, também é bem criticado. Não tem problema, todos que me criticam, com certeza, são aqueles que eu critico, né? Então, a réplica faz parte. Com relação a candidato a governo, eu gostaria muito de ser candidato a governo, porque dá uma visibilidade muito boa, isso aí me lançaria a nível estadual, para mim ser conhecido com as minhas ideias. Porque se eu vou ser eleito ou não, para mim é a mesma coisa que eu fui na vez anterior. Era um começo de política, na qual eu comecei a falar coisas que as pessoas hoje estão falando com mais dia a dia, que é não o político de plantão e sim o cidadão, essas coisas de gastos diários que uma prefeitura faz e não mostra para o cidadão onde é investido. Agora, eu já tenho assegurada a minha pré-candidatura a deputado estadual. O meu presidente estadual do PV já me garantiu, já estou iniciando um curso online de preparação para deputado estadual, que é feito pela Fundação Herbert de Souza do PV, muito organizado, por sinal, o curso, e é feito por especialista a nível de Brasil, e inclusive com algumas experiências internacionais. O PV está em 120 países, né, Macalossi? Então isso dá uma bagagem bastante grande do PV. O que eu posso te assegurar é o seguinte, chance para governador seria 0,001%, é a mesma coisa que acertar na Mega Sena. Por quê? Quem é que conhece o Glacir lá em Santana do Livramento? 2 pessoas. Quem é que conhece o Glacir em São Borja? Nenhuma pessoa. Então o Tarso, a Ana Amélia seriam pessoas da mídia conhecida, com certeza um dos dois seriam eleito, o próprio Ivo Sartori como candidato. Mas as coisas que eu vou dizer vai marcar, e todos eles teriam que começar a falar coisas diferentes pelas coisas que eu vou dizer. E é isso que me motiva a ser candidato a governador, mesmo sabendo que eu não conseguiria. Agora, deputado estadual, eu tenho uma grande chance, se a população de Farroupilha acreditar em mim e acreditar na renovação, na mudança, de não votar em pessoas que são mais sindicalistas do que deputado, em pessoas que mais trabalham para a classe do que para a população, em um político novo que nem eu, que estou falando coisas novas, eu tenho muita chance de ser eleito. Se eu fizer 10 mil votos no estado, eu tenho chance de ser o primeiro deputado estadual do PV do Rio Grande do Sul. Mas tu não acha, Glacir, que com a votação que tu teve para prefeito é muito difícil conseguir 10 mil votos? Eu acho que não, Macalossi. Eu tenho várias cidades, por exemplo, o presidente do PV de Caxias vai apoiar a minha candidatura, não vai lançar candidato a deputado estadual. O presidente do PV de Bento não vai lançar candidato a deputado estadual, vai apoiar a minha candidatura. Então nós estamos falando em 3 cidades aqui que envolvem praticamente 600, 700 mil habitantes, um colégio eleitoral amplo. Mas o partido é pequeno. O partido é pequeno, mas tem muitos correligionários, tem muitos filiados. Em Bento nós temos o Mainardi, que vai ser o candidato a deputado federal. Nós temos em Porto Alegre... Vai fazer dobradinha com ele? Com certeza. Na região nós vamos puxar, cada um vai puxar para um lado do PV. Então quer dizer que a candidatura ao governo do estado é muito hipotética. Não. E a deputado estadual é mais provável. Não, inclusive a deputada estadual, se o povo de Farroupilha acreditar em mim, que eu fizer uma votação boa, eu tenho chance sim de ser um deputado estadual representando a região pelo Partido Verde. Isso é real. Porque assim, meu colega, se no Rio Grande do Sul houver 110 mil votos no PV, nós elegemos um deputado estadual. No último ano, em 2010, o PV fez 48 mil votos da legenda. E acredito que a legenda do PV vai até aumentar. É a ciclovia, é a água, é o meio ambiente, é os animais, é uma série de bandeiras que o PV tem que vai de encontro às necessidades da população no seu dia a dia, pela vida, pela saúde, né? Pelo lazer, enfim, pelo ar, pela água. Então a sigla vai crescer. Nós temos 50 candidatos. Se cada candidato fizer 1.500 votos, nós elegemos o primeiro deputado estadual do PV, essa vez em 2014. E eu, em função desse apoio que eu busquei junto
50 executivas do Rio Grande do Sul, viajei mais de 8.000 quilômetros e visitei mais de 30 cidades em função do PV, eu vou ter um grande apoio porque nós vamos concentrar em 2 ou 3 deputados estaduais só. Então eu tenho chance de fazer, se eu fizer uma votação aqui, eu tenho chance de fazer o dobro dessa votação fora daqui, em função do apoio que eu vou ter, dos filiados que querem votar um deputado estadual. Então eu tenho chance sim, e para governador, se eu tiver chance de ser, eu abro mão de ser candidato a deputado estadual e vou a governo sim para mudar a política como um geral. Essa é a minha intenção. O Marlon Adame, inclusive, ele pergunta se tu tem já fórmula mágica para arrumar o rombo de 8 bilhões no caixa do Estado. Isso aí, assim, a minha fórmula mágica é a de sempre. Reduzir CCs, enxugar a máquina e valorizar os servidores públicos. Isso é o começo do início do princípio de tentar reverter o quadro que cada vez se gasta mais com a máquina e menos com o cidadão. No caso, eu também me proponho aqui a dar uma pequena resposta ao Marlon. Você tem que fazer um amplo processo de diminuição do tamanho do Estado no Rio Grande do Sul. Toda a vida. Vender as estatais ineficientes, cortar autarquias que não são utilizadas, readequar custos, privatizar. Isso aí tem que ser feito. E ninguém se propõe a fazer esse debate no Estado. Tem que começar. Eu quero ver a dona Ana Amélia Lemos... Não vai fazer nada. Eu quero ver a dona Ana Amélia Lemos ir na televisão e dizer assim, eu vou privatizar a CESA. Não vai nunca. Ela é jornalista. Ela nunca vai fazer isso. Nunca administrou nada. Nunca vai fazer isso. Alguém tem que alguém tem que falar. Alguém tem que começar. Bom, fórmula mágica não existe, mas existe um começo. E eu Porque, Glacir, como é que o Estado vai diminuir o seu custo, vai diminuir a sua dívida de se gerir, se ele não para de aumentar o seu próprio custo? Aumentou 60% do governo Tarso, só para acomodar os companheiros. Isso, tu tem que aumentar a arrecadação para tu conseguir repor o valor que tu investiu, seja lá na criação de cargos, seja lá no investimento público de estradas, seja na criação de novos órgãos governamentais, mas de qualquer forma, todo o recurso precisa passar por esse circo, né? Tu investe, o investimento gera custo, o custo tem que ser reposto por alguma forma. Qual é a forma? Aumento de arrecadação. Ou tu aumenta a arrecadação fazendo um jogo mais demorado, que é diminuindo o percentual que tu arrecada por pessoas, ou seja... enxugar a máquina. Enxugar a máquina. Essa é a fórmula mágica. Não tem Toda dona de casa faz isso, né, Macalós? Quando uma pessoa perde o emprego e que cai o padrão de renda, ela diminui os custos. Muda o automóvel que seja mais econômico, que tenha menos IPVA e etc. Vende a casa da praia. E o que o governo do Estado está vendendo? O que ele está fazendo para diminuir custos? Nem nada. Então não existe fórmula mágica, viu, professor? O que existe é economia básica. Isso aí as donas de casa sabem fazer e nós temos que aplicar isso no dinheiro público. O Aode Cunha, que foi secretário da Fazenda no governo Nieda, começou um trabalho importante de redução dos custos do Estado. O Rio Grande do Sul começou a andar no azul durante um curto período de tempo. Necessitaria de um período maior. E como ele fez isso? Cortando custo, déficit zero. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Como é que o hospital nosso vai sair do vermelho? Ele tem que ter maior arrecadação ou diminuir custos. Gerir melhor e não ficar pagando 100 mil para os mestres da saúde vir aqui, não deixar um papel e ir embora. Isso é economia familiar. Qualquer dona de casa sabe fazer isso e qualquer pessoa que já teve empresa sabe administrar. Não pode gastar mais do que arrecada. Não pode gastar mais do que arrecada. Os governos são campeões em fazer isso, infelizmente. Glacir, queria te agradecer a presença aqui no programa, te deixar com a última palavra.